Eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já tendo aí, com a graça de Deus, realizado inúmeros centenas de plenários de júri em todo o Brasil. E com essa experiência, a gente tem procurado passar aos colegas advogados, acadêmicos de todo o Brasil a nossa experiência no Tribunal do Júri, passando aí o que acontece por dentro e por fora dessa mais que democrática instituição jurídica brasileira. Então a gente tem lançado aí vários vídeos, já lançamos alguns, tratando aí da linha mestra, e vamos continuar nisso, a linha mestra do Tribunal do Júri, que é justamente o seu artigo 5º, inciso 38 e alíneas. Então já tratamos do artigo 5º, inciso 38, o caput do inciso 38, né, que fala ali, é reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe der a lei. A lei, leia-se, Código de Processo Penal, CPP, dos artigos 406 ao 497, tá? Então são mais de 90 artigos tratando aí só do procedimento especial ou bifásico do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Então, são artigos pra chuchu, bastante artigos. Daí, o preparo que o colega, advogada deve ter para atuar nessa fascinante, nessa apaixonante instituição do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. E já falamos aí da plenitude de defesa, já falamos anteriormente do sigilo das votações, e o último vídeo falamos sobre a soberania dos veredictos populares, a decisão de mérito dos jurados. Tratamos sobre isso no último vídeo. E hoje vamos terminar as alíneas do artigo 5º, inciso 38, falando hoje sobre a alínea C. C de cebola, que trata do quê? Da competência do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Essa competência trata, na verdade, do juiz natural, o juiz competente, tá bom? Para conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, não importa. Então temos aí a previsão constitucional da competência do júri. Leia-se, o juiz natural para julgar, conhecer e julgar. Hoje no Brasil, todo e qualquer crime doloso contra a vida somente é o Tribunal Popular, o Tribunal do Júri, tá bom? Essa é a regra geral de competência. Regra geral. Daqui a pouquinho eu explico o porquê que eu estou enfatizando regra geral de competência, tá bom? Bem, saibamos de início que são 4 os crimes dolosos contra a vida previstos ali no nosso Código Penal. Quais sejam? Artigo 121, homicídio. Não importa se é homicídio simples, tá? Homicídio qualificado, homicídio privilegiado, homicídio com causa de aumento, não importa, homicídio, tá? Então, homicídio tentado ou consumado, simples ou qualificado, privilegiado ou com causa de aumento, não importa. Se o homicídio for doloso, será da competência originária do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. É o artigo 121. Qual outro? É o artigo 122. O artigo 122 trata do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Também é um crime doloso contra a vida, tá bom? É uma verdadeira mosca branca no júri, isto é, não é com frequência que nós encontramos no Tribunal do Júri tal crime, mas é doloso e, portanto, se ocorrer, será da competência originária do júri conhecê-lo e julgá-lo.
O outro crime, o terceiro, é justamente o infanticídio. Infanticídio, ou seja, tá? É quando a mãe mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal, sob a influência do puerpério, tá bom? Que, na verdade, não passa aí de uma inimputabilidade momentânea, tá? Alguns dizem até que seria uma consequência natural do pós-parto, tá? É o infanticídio, é o artigo 123. É o terceiro crime doloso contra a vida, da competência, portanto, do tribunal, do júri. E o último é o aborto, nas suas várias modalidades. Autoaborto, artigo 124. Aborto provocado por terceiro, tá? Por terceiro, sem o consentimento da gestante, que é o artigo 125. E o aborto provocado com o consentimento da gestante, artigo 126. E o aborto ali qualificado, quando acontece a morte da gestante durante a prática abortiva por parte de terceiro, ou ainda quando durante a prática abortiva a gestante ela é vítima também de lesão corporal grave. É o artigo 127 do nosso Código Penal. E temos ali o artigo 128, que trata ali das excludentes de ilicitude no caso de aborto. Ou seja, se o aborto for provocado para salvar a vida da gestante, denominado aborto necessário, ou ainda para, digamos assim, preservar, né, o lado emocional da gestante, vítima de abuso sexual, e desse abuso gerar uma gravidez, tá? É o denominado aborto sentimental. A lei também autoriza o quê? O aborto. Claro, fica aí à mercê, fica aí sujeito à vontade da gestante, se maior, ou de seus representantes, se menor. Então, são duas situações que admitem o denominado aborto legal. E também o aborto do anencéfalo, conforme já decidiu também o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. Tá? E está em discussão aí outra situação de aborto também pelo STF, mas ainda não temos um julgamento final, né? Até 3 meses, até 4 meses poderia, mas enfim, isso será matéria para ser discutida em outra situação, em outro momento nosso aqui, tá bom? Por hora, então, somente essas 3 situações: o aborto sentimental, o aborto necessário e o aborto de anencéfalo, conforme este último já decidido pelo Supremo. Então, nós temos aí as 4 situações de competência originária do Tribunal do Júri. Originária. Por que eu estou enfatizando também originária? Tá? Porque é a fatia privativa do Tribunal do Júri, é a competência exclusiva do Tribunal do Júri para julgar ele, júri, esses 4 crimes. Nenhum outro órgão do Poder Judiciário. Tá? Então, a regra geral de competência é essa fatia, essa privacidade, competência privativa do júri para julgar esses 4 crimes dolosos contra o bem jurídico, vida, tentado ou consumado. Né? Não importa. Tá? Essa competência, ela pode sofrer exceção. Por isso que eu enfatizei competência geral. Regra geral de competência. É esse do artigo 5º, inciso 38, a linha D. Tá? Ou seja, se A mata dolosamente B, ele será submetido ao tribunal do júri. Se A pratica aborto em B, ele será levado a julgamento pelo júri. Se A
né, induz, instiga ou auxilia, B, a prática de suicídio, A, será levado a julgamento pelo júri. Tá? Enfim, agora, se o agente A, ele ostenta uma prerrogativa de função, ele tem um foro privilegiado ou um foro especial por prerrogativa de função, em razão do cargo ou função que exerce, então o próprio texto constitucional poderá excepcionar essa competência. Isto é, ele vai responder criminalmente se ele praticar um crime de homicídio, um induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, um infanticídio, um aborto. Ele vai responder pelo crime, claro. Porém, em razão da função, em razão do cargo, tá? Ele vai responder não perante o tribunal do júri, não perante os 7 jurados, tá? Mas sim perante o juiz natural indicado pelo próprio texto constitucional que excepciona a regra geral de competência lá do júri, lá dos jurados. Então, exemplificando, se um prefeito praticar um crime doloso contra a vida no exercício da sua função, tá? Então ele vai responder pelo crime, porém, o juiz natural não será o júri, o tribunal do júri, tribunal popular, mas sim o órgão especial do respectivo tribunal de justiça, onde o prefeito tenha praticado esse crime doloso contra o bem jurídico, vida. No caso aqui de São Paulo, esse prefeito será julgado perante o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Se um governador praticar um crime doloso contra a vida, lá em Fortaleza, Ceará, o governador de lá praticar um homicídio doloso, o juiz natural dele será quem? Será o Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e não o júri lá do estado do Ceará. Ou o prefeito de lá, de Ceará, praticar um crime doloso contra a vida, o juiz natural dele não será o júri, e sim o órgão especial do respectivo Tribunal de Justiça do Ceará. Tudo isso, gente, é prefeitos, governadores, né, deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República, juízes, promotores, né? Todos eles têm um juiz natural indicado pelo próprio texto constitucional. Ali no artigo 29 da Constituição, artigo 109, né? Artigo 110, enfim, todos ali do texto constitucional. Agora, se o texto constitucional não excepcionar a regra geral de competência do júri, então todo e qualquer cidadão será levado ao júri popular, a não ser, repito, que o próprio texto constitucional excepcione o júri e indique outro juiz natural na própria Constituição Federal. Perfeito? Então, aí é uma exceção à regra geral de competência do júri. Tá bom? Temos também uma tal de competência derivada. Competência derivada do Tribunal do Júri. O que é essa competência derivada? É quando o agente ele pratica, juntamente com um crime doloso contra a vida, ele pratica outro em simultaneidade, em conexão, que nada tem a ver com o crime doloso contra a vida. Porém, em razão da conexão, da vis atractiva, força de atração que exerce o procedimento especial do júri, esse cidadão será julgado não só pelo crime doloso contra a vida, perante o júri, mas também com relação àquele crime, tá? Praticado junto com o doloso contra a vida, mas que não é da competência originária do júri. Não importa. Então, exemplificando, nós veremos aí na vida prática muitas situações em que o réu é julgado pelo júri por um homicídio
em conexão com porte ilegal de arma. Homicídio em conexão com estupro. Homicídio em conexão com ocultação de cadáver. Homicídio em conexão com desacato. Etc, etc, etc. Então, percebam que se esses crimes mencionados aí, não dolosos contra a vida, o estupro, o tráfico, o desacato, ocultação de cadáver, tivessem ocorrido não em simultaneidade, em conexão com o doloso contra a vida, o agente seria julgado perante uma vara criminal comum, singular, não é isso? Porém, como aconteceu em simultaneidade, quase que ao mesmo tempo, com o doloso contra a vida, então todos serão encaminhados para o julgamento comum, tá? Perante o próprio tribunal do júri. Então, os jurados também julgarão essas causas, não só o doloso contra a vida, mas também aquele crime conexo, que aconteceu em simultaneidade com o doloso contra a vida. Isso é que nós denominamos a competência derivada do tribunal do júri. Ou seja, não é em contradição, digamos assim, ou numa dicotomia, né, com a competência originária, que são aqueles 4 que nós já vimos. Perfeito? Tudo isso está ali no artigo 78. 78 do Código de Processo Penal, diz lá, trata dessa competência derivada do tribunal do júri. Tá bom? Então, eis aí a nossa situação de competência do tribunal do júri. É a regra geral, ser levado para o júri perante os 7 cidadãos leigos, é a regra geral. A exceção, o próprio texto constitucional vai excepcionar. Se a pessoa tiver uma prerrogativa de função, em razão do foro privilegiado especial, ela vai ser julgada por outro juiz que não o júri. Mas é a exceção. A regra é o Tribunal Popular. Competência originária são aqueles 4 crimes: homicídio, induzimento de instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Competência derivada é aquele crime que acontece em simultaneidade com o crime doloso contra a vida. Logo, também, embora não seja da competência originária do júri, será julgado junto com o crime doloso contra a vida. Com essas considerações, a gente vai encerrar o nosso vídeo, colocando-me à disposição para tirar toda e qualquer dúvida aí dos nossos ouvintes, tá bom? Lembrando também que o nosso escritório aqui, a Sanches Calvo Advogados, tem um segmento aí novo para auxiliar, ajudar os colegas de todo o Brasil que tenham no seu escritório, ou venham a ter, uma causa relacionada ao Tribunal do Júri e que não atuam ainda no Tribunal do Júri, ou atuaram pouco, não tem tanta confiança, não tem tanta segurança, não podem perder o cliente, mas também devem ter responsabilidade com relação à liberdade do cliente. O que fazer? Pedir aí uma mentoria, entrar em contato conosco, que nós poderemos trabalhar com uma mentoria no Tribunal do Júri, em forma de consultoria ou até parceria em situações do Tribunal do Júri. Contate-nos agora mesmo e saiba muito mais. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado, gente. Até lá.